O som de um vento impetuoso encheu a cidade. Línguas de fogo pousaram sobre homens simples e, de repente, o que era medo virou ousadia. O que era silêncio virou proclamação. A história nunca mais seria a mesma. Antes do fogo havia espera, um silêncio cheio de expectativa. Jesus havia ressuscitado. Ele apareceu aos discípulos, falou do reino, partiu o pão com eles e então foi elevado aos céus. Mas antes de partir, deixou uma ordem: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Não era fácil esperar. Eles estavam em risco. Tinham sido perseguidos, humilhados, e agora viviam escondidos, com medo de que os mesmos que crucificaram o Mestre viessem atrás deles. Mas mesmo assim, obedeceram. Num cenáculo simples, cerca de 120 pessoas se reuniam, oravam, cantavam, compartilhavam o pouco que tinham. Eram homens e mulheres marcados pela fragilidade humana, mas unidos por uma fé que teimava em continuar. Eles não sabiam exatamente o que esperar. Sabiam apenas que a promessa viria. E isso bastava. É assim que começa todo o grande mover de Deus. Não com barulho, mas com entrega. Não com estratégias humanas, mas com corações rendidos. Naquele tempo, Jerusalém estava cheia de peregrinos. Era a festa de Pentecostes, uma celebração judaica de gratidão pelas colheitas. Milhares haviam vindo de diferentes regiões. A cidade estava em festa, mas no meio da multidão, Deus preparava um encontro invisível. O céu estava prestes a rasgar, e os que esperavam em silêncio seriam os primeiros a carregar o som de um novo tempo. De repente o céu respondeu. Naquele quarto simples, sem adornos, sem púlpitos, sem luzes, veio um som como de um vento impetuoso. Não era brisa suave, era como um sopro de Deus rompendo a atmosfera, invadindo o natural com o sobrenatural. O vento encheu toda a casa onde estavam assentados, cada canto, cada coração. O Espírito havia chegado, línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Não sobre alguns, não sobre os mais preparados, mas sobre todos. Aquilo que era promessa agora era realidade. O Espírito Santo não veio para visitar, veio para habitar. E naquele instante, tudo mudou. Homens que antes tinham medo agora falavam, com ousadia. Línguas começaram a ser faladas, idiomas reais, compreendidos pelas nações reunidas em Jerusalém. Cada peregrino ouvia as maravilhas de Deus em sua própria língua. Era como se o Espírito estivesse costurando os povos, unindo culturas, rasgando as barreiras da comunicação, para que a mensagem do reino fosse clara a todos. As pessoas ficaram confusas. Como isso é possível, diziam. Esses não são galileus? Gente simples, sem estudo. Mas era exatamente esse o ponto. O mover de Deus não segue padrões humanos. Ele escolhe os improváveis, unge os esquecidos, levanta os simples para confundir os sábios. E então Pedro, o mesmo que negara Jesus, o mesmo que chorou amargamente, se levanta. Mas agora, não com vergonha. Agora com autoridade, cheio do Espírito, ele prega, cita o profeta Joel, diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A voz de Pedro ecoava com poder. Era como se o céu falasse por meio dele. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. 3.000 vidas tocadas por um sopro. 3.000 destinos alterados por uma chama. 3.000 histórias que mudaram porque um grupo decidiu esperar, orar, confiar e se encher. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele não é apenas um sentimento nem um conceito. Ele é a presença viva de Deus, soprando sobre ossos secos, reacendendo o que estava apagado, ativando dons, despertando corações. Ele transforma pescadores em pregadores, salas em altares e fraquezas em testemunhos de glória. O dia de Pentecostes
Não foi o fim de uma promessa, foi o começo de um novo tempo, o início da igreja, a chegada do fogo que até hoje continua aceso. A igreja não nasceu de estratégias, nem de estruturas. Ela nasceu de um fogo que desceu do céu e acendeu corações comuns com uma chama eterna. Não havia templos, nem microfones, nem comitês. Havia apenas gente cheia do Espírito. E isso era mais que suficiente. Depois do Pentecostes, algo extraordinário começou a acontecer. Aqueles discípulos que antes se escondiam, agora caminhavam pelas ruas com autoridade. Eles falavam, curavam, oravam, e as pessoas viam neles algo que não sabiam explicar, mas não podiam negar. Havia uma presença, uma unção, uma coragem que só pode vir do alto. E então a igreja começou a se formar, mas não como uma instituição. Ela se formou como uma família. Atos 2 diz que todos estavam juntos, tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles vendiam seus bens para ajudar os necessitados, oravam juntos, adoravam com alegria e singeleza de coração. Não era religião, era relacionamento. Não era liturgia, era vida compartilhada. E o resultado? E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos. Todos os dias. Porque quando o Espírito está presente, o crescimento é natural. Quando o fogo de Deus queima, ele atrai, aquece e transforma. A igreja que nasceu do fogo também foi forjada na perseguição. O mesmo poder que curava também provocava reações. Os apóstolos foram ameaçados, presos, açoitados, mas não recuaram, porque o fogo dentro deles era mais forte que qualquer ameaça ao redor. Eles preferiam obedecer a Deus do que aos homens. Pregavam com ousadia, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhes a vida. E aqui está um princípio que não podemos esquecer. A igreja não é forte quando tem privilégios, mas quando tem presença. A força da igreja não vem de fora, vem de dentro. Vem do Espírito, do altar secreto, da oração sincera, do amor genuíno. A igreja que nasceu do fogo também espalhou esse fogo. Jerusalém foi só o começo. Depois veio a Judéia, Samaria, até os confins da terra, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Era como um incêndio incontrolável. Cada novo convertido se tornava uma nova chama, uma nova testemunha. Essa é a raiz da nossa fé. Não nascemos de conveniências, mas de convicção. Não viemos de títulos, mas de testemunhos. Fomos gerados no clamor, no poder, na presença. A igreja que nasceu do fogo ainda vive, ainda queime, ainda cresce, e você faz parte dessa história. O fogo de Pentecostes não foi uma chama passageira, ele não pertence apenas à história, ele é vivo, é eterno. Ele ainda queima em cada coração rendido, ainda transforma vidas, ainda sopra sobre ossos secos, porque o mesmo Espírito que incendiou o cenáculo em Jerusalém continua buscando altares humanos onde possa habitar. O que aconteceu naquele dia foi só o começo. Não foi o clímax, foi a largada. A promessa de Jesus não tinha prazo de validade. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse poder não era apenas para Pedro, João ou os 12 apóstolos, era e ainda é para todo aquele que crê. E por isso, Pentecostes não é apenas um evento, é um convite, um chamado para viver em constante comunhão com o Espírito, para sermos não apenas ouvintes, mas participantes do mover de Deus, para deixar de lado a fé morna, a religiosidade seca e mergulhar numa vida cheia da presença divina. Talvez você ache que não tem força, que falhou demais, que seu coração está frio. Mas o Espírito Santo é especialista em reacender brasas apagadas. Ele não procura perfeição, procura entrega. Um coração disponível é tudo o que ele precisa para fazer de novo o que fez naquele dia.
E a verdade é, o mundo ainda precisa ver o fogo. Precisa ver cristãos cheios do Espírito e não apenas cheios de opiniões. Precisa ver amor genuíno, compaixão prática, coragem santa. Precisa ver luz em meio às trevas, esperança em meio ao caos, fé que se move, que age, que queima. Esse fogo é para hoje, é para agora. Não é um fogo de palco, é de altar. Não é pirotecnia espiritual, é vida transformada. Gente comum sendo usada por um Deus extraordinário. Porque quando o Espírito Santo toma conta, não tem como continuar do mesmo jeito. As palavras mudam, os desejos mudam, as prioridades mudam. E o mundo à nossa volta também começa a mudar. Talvez você sinta que perdeu a chama, que o primeiro amor ficou lá atrás. Mas hoje, agora mesmo, o Espírito está batendo à porta. Ele quer reacender em você o que nunca deveria ter apagado. Ele quer te encher, não apenas com dons, mas com presença. Não apenas com poder, mas com propósito. Não viva apenas com memórias de um avivamento passado. Viva com fome por um avivamento presente, porque o fogo ainda queima. E Deus ainda responde com fogo quando encontra um altar de verdade. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, será que esse fogo é para mim? Será que Deus ainda pode me usar? A resposta é simples e poderosa. Sim, o Espírito Santo não procura os mais capacitados. Ele capacita os mais disponíveis. O que ele espera de você não é perfeição, é entrega. Pentecostes não foi uma reunião de supercrentes. Eram homens e mulheres frágeis, medrosos, confusos, mas estavam ali juntos, em oração, esperando pela promessa. E Deus honrou a espera. Derramou o céu sobre corações que se renderam. E isso pode acontecer com você. Talvez você esteja vivendo dias de frieza espiritual, sentindo que algo se apagou dentro de você, como brasas quase mortas sob cinzas. Mas a boa notícia é, ainda há esperança. Deus é especialista em reacender o que parece perdido. Ele não desiste de você. Não importa se você errou, se afastou, se pensa que já é tarde demais. O Espírito Santo ainda está chamando, ainda deseja te encher. Ainda quer fazer de você um instrumento nas mãos do Pai, mas para isso é preciso abrir mão do controle, abrir mão das distrações, colocar-se diante dele com o coração nu, sem máscaras. Hoje pode ser o seu Pentecostes, um novo começo, uma virada de chave na sua vida espiritual. Não é sobre sentir algo apenas, é sobre se posicionar, sobre dizer, Deus, eu não quero mais viver de lembranças. Eu quero viver cheio do teu Espírito. Você não precisa de uma multidão, de um templo, de uma atmosfera perfeita. Tudo o que Deus precisa é de um coração quebrantado, um altar feito de sinceridade. E quando esse altar é levantado, o fogo vem. Então hoje, agora, entregue-se. Ore, clame, fale com o Pai. Talvez não haja emoção nenhuma, talvez haja lágrimas, não importa. O que importa é a decisão de ser um lugar onde o Espírito Santo possa habitar, de viver uma fé real, cheia da presença de Deus. Pentecostes nos mostra que o céu ainda invade a terra, que o Espírito ainda sopra, que o fogo ainda cai. Mas não cai sobre espectadores, cai sobre os que se rendem. Você está disposto a se tornar esse altar? Vamos orar juntos? Procure uma posição confortável. Se preferir, feche os olhos e entregue seu amor com sinceridade. Senhor Deus, assim como naquele dia em Jerusalém, quando teu Espírito desceu como fogo, nós também clamamos. Vem sobre nós. Acende em nossos corações uma paixão viva, uma fé inabalável, uma coragem que não recua. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias de frieza espiritual, de vozes confusas e corações distraídos.
Mas hoje, como no Pentecostes, nós nos rendemos. Queremos ser cheios, não de nós mesmos, mas do Teu Espírito. Derrama sobre nós Teu poder. Enche os vazios da nossa alma. Que cada dom, cada palavra, cada toque venha do alto. Que sejamos testemunhas vivas, não só com palavras, mas com vidas transformadas. Nos nossos desertos, sopra Teu vento. Nos nossos medos, aquece com Teu fogo. Nos nossos silêncios, fala com Tua voz. Pentecostes não foi o fim, foi o começo. E nós queremos viver esse recomeço hoje, em nome de Jesus, o Cordeiro que subiu, para que o Espírito pudesse descer. Amém. Se o Pentecostes revela o poder do Espírito que desce, a história de Ezequias e Isaías nos lembra do poder da oração que sobe. Em ambos, vemos o céu se movendo quando há entrega verdadeira. Ezequias virou o rosto para a parede e orou, e Deus mudou o destino. No Pentecostes, os discípulos oraram e Deus incendiou o mundo. Se você deseja viver uma fé viva e cheia do Espírito, assista agora. Ezequias e Isaías, quando a oração muda o destino.